Povo de Deus, boa noite, estamos com mais uma live. Hoje estou aqui na minha casa nova, onde me mudei, aqui em Nova Aurora. E estou hoje fazendo a live na minha casa, porque na igreja estamos com um probleminha de internet. Na internet ali, ela está instável no momento. Para não falar que não pagamos ainda, mas cremos que Deus proverá todas as coisas. E nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Deus mandou pregar. Então, estou aqui na minha casa da internet, graças a Deus. E porque coloquei em dias diferentes, né? Até precavendo que isso poderia acontecer, mas independente disso, eu quero abençoar a tua vida. João Batista, ele andava pelo deserto, comia gafanhotos, né? Se vestia com pele de animais. Ele não tinha uma vida de luxo, né? Como as pessoas pregam hoje, dizem que para você ser abençoado, você tem que ter uma vida muito próspera, você tem que estar cheio do dinheiro para ser abençoado por Deus, e a Bíblia fala algo totalmente ao contrário, né? O próprio João Batista, ele comia gafanhotos com mel. Então, independente da situação, nós não podemos parar de pregar. Então, vamos fazer uma oração em primeiro lugar? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai, nesta live, e queremos, ó Deus, pedir a unção do Teu Espírito. Perdoa os nossos erros, pecados e falhas, aquilo, ó Pai, que fizemos que não lhe agradou, porque reconhecemos as nossas falhas, mas pedimos a Tua intervenção, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu milagre sobre as nossas vidas, que não sejamos nós, mas seja o Senhor através das nossas vidas. Abençoa a minha vida, abençoa esta pessoa que está do outro lado. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faz a obra, realiza os Teus feitos, os Teus sinais, os Teus prodígios e as Tuas maravilhas, e assim todos saberão que Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção e logo vamos meditar naquilo que Deus tem para falar conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós sabemos que Tu és santo, poderoso, não existe outro Deus igual a Ti, e queremos somente Te adorar por tudo que tem feito em nossas vidas. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, louvado esteja o nome do Senhor Jesus. Pega a palavra do Senhor, abra lá comigo em Juízes. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 4, o versículo 8. Juízes, o capítulo 4, o versículo 8, que diz assim: Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Veja que esse homem chamado Baraque está fazendo quase a mesma palavra que Moisés fez para Deus.
Lembra quando Deus falou assim: Moisés, o meu anjo vai adiante de ti. E Moisés diz o quê? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Esse homem Baraque está dizendo praticamente a mesma coisa que Moisés disse. Só que Moisés disse para quem? Para Deus. E Baraque não. Baraque não disse para Deus. Você crê que Deus vai falar conosco através aqui desta palavra? Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno e poderoso. Estamos aqui na Tua presença, Pai, pedindo ao Senhor a direção do Teu Espírito, que não sejamos nós, mas seja o Senhor a fazer, a falar. Usa a boca do pregador, do mensageiro, que viemos, Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que através desta mensagem, essa pessoa seja abençoada, a sua casa seja abençoada, a sua família seja abençoada. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Somente um só. Voltei. Estou na minha cozinha, mas o importante é pregar o evangelho, pregar a palavra, amém? Vamos entender em nome de Jesus? A Bíblia fala que Baraque, esse homem chamado Baraque, ele foi chamado num momento difícil, num momento de luta. A Bíblia deixa bem claro que o povo estava em guerra. Olha o versículo primeiro. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Azarote Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. A palavra está dizendo que durante 20 anos, esse rei de Canaã chamado Jabim, ele oprimia com violência o povo de Deus. E o povo de Deus, vendo essa violência toda, começaram a clamar a Deus. Apesar que todo aquele mal estava acontecendo, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí diz a palavra, versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Aqui já começa a defender as mulheres, né? Tem gente que diz que mulher não pode pregar, que mulher não pode dirigir uma igreja, que mulher não pode ser a pastora presidente do ministério. Quem disse? Se a própria Bíblia diz que essa Débora, uma mulher, ela era juíza em Israel, abaixo de Deus. Aqui ainda não existia, né? Ainda não existia aquela hierarquia, né, que Moisés colocou, mas a mulher já aqui atuava. A mulher aqui, ela estava ali literalmente julgando a Israel. Então abaixo de Deus eram os juízes, porque depois que Moisés determinou a palavra, né, que Deus havia mandado aqui dos filhos de Arão, virão depois Samuel, depois Samuel virão os reis de Israel, depois é Deus, os reis, sacerdotes para o povo. Então, abaixo de Deus, aqui está Débora, uma mulher que está julgando o povo de Israel. E diz a palavra que essa mulher estava ali orientando o povo mesmo em luta, mesmo em dificuldade. A palavra deixa bem clara que ela estava ali sendo uma mulher de Deus, julgando o povo de Israel. E mesmo o povo sofrendo, o povo não deixava de buscar a Deus. Quando olhamos para a situação, logo lembramos nos dias de hoje. Tem gente que está passando por sofrimentos, por tristezas, por angústias, e vai na igreja, e busca o Senhor, e está vivendo violência espiritual, violência física, algumas infelizmente pessoas, está vivendo violência na sua área financeira, violência e na sua área sentimental, porque o inimigo veio para isso, roubar, matar e destruir. E essa mulher chamada Débora, ela era juíza na época que estava julgando o povo de Israel.
Então, 20 anos, o povo nas mãos de Jabim, na mão de Sísera, e o povo buscava a Deus, mas eram totalmente ali, massacrados pelo povo de Canaã. E essa mulher Débora, sendo uma mulher de Deus, ela está julgando Israel e ela vai trazer uma palavra de Deus para todo o seu povo. E o versículo 5 fala assim, Juízes 4, 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. O que acabei de dizer. O povo está nas mãos de Sísera, nas mãos de Jabim, sofrendo violentamente e mesmo assim buscando o Senhor. Porque eles mesmos causaram todo aquele mal. Eles mesmos se afastaram de Deus e por isso que Deus os colocou nas mãos do povo de Canaã. Agora o povo vai buscar a Deus através de Débora, que é a juíza, e Deus fala com Débora algo tremendo. Deus vai usar Débora para que chame alguém no meio do povo. Entenda, eu estou fazendo agora a função de Débora. Deus fala ao meu coração que Ele chamou você para fazer a diferença no meio do teu povo, no meio da tua parentela, no meio de todos aqueles que te conhecem. Porque quando Débora vai orar a Deus, Deus fala com Débora que no meio daquele povo tem um que é chamado e escolhido para fazer a diferença. O versículo número 6, Juízes 4, versículo 6. E enviou, Débora, usada por Deus, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Deus usa Débora para dizer para um homem chamado Baraque, olha, não te enviei eu, vai lá, ajunta o povo, vai para a guerra, porque eu vou colocar o inimigo nas tuas mãos. Então Baraque, ele foi chamado no momento difícil, no momento de aflição, no momento de luta. É nesses momentos difíceis que Deus chama aqueles que são seus. Você que está me escutando, você foi chamado por Deus para fazer a diferença no meio do teu povo. A Bíblia deixa bem claro que o povo havia se afastado de Deus. 1 Samuel 2,30, Deus fala, eu honro aqueles que me honram. Quando a pessoa ela honra a Deus, Deus também honra a pessoa. Mas quando a pessoa não honra a Deus, por que motivo, razão ou circunstâncias, Deus tem que honrar. Só que no meio de todo aquele povo, Deus escolheu quem? Baraque. Baraque foi escolhido. A mesma coisa você. João 15, versículo 16. Lembra do que Jesus disse? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vade e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Assim como Deus escolheu ali a Baraque, Deus também te escolheu no meio do teu povo. Olha, hoje estão no meio de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas você é quem foi escolhido, você é quem foi escolhida para fazer a diferença no meio da sua parentela. Toma posse disso. Mateus 22, 14. Jesus ele diz assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então creia, você foi chamado, você foi escolhido, você foi chamada, você foi escolhida para fazer a diferença aqui nessa terra. Quando Baraque recebe aquela notícia que Deus o escolheu, e ele olha para os carros de ferro de Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, naquele momento, Baraque, ele faz o que muitos de nós também fazemos, quando olhamos para uma situação, mesmo sabendo que temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, olhamos para a situação e falamos o quê? Não quero. A palavra de Baraque que ele vai dizer para Débora é essa, veja,
o versículo 8, o versículo que lemos a princípio, Juízes 4, verso 8. Então lhe disse Baraque, Baraque está falando com Débora, se fores comigo, eu vou, irei. Agora, porém, se não fores comigo, não irei. Veja que Baraque está olhando para quê? Para a situação. Mesmo sabendo que tem uma promessa de Deus sobre a vida dele, ele está olhando para a situação. E ele está dizendo, Débora, se você for comigo, eu vou. Agora, se você não for, eu não vou não. Veja que Baraque, ele não está desejando a bênção. Salmo 109, o verso de número 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Baraque não desejou a bênção. Aqui em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo número 2, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, Pedro está falando de um povo, de homens que não têm temor a Deus, homens que já se desviaram totalmente. Mas ele fala um pedacinho que às vezes nós agimos. Veja, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, olha, os quais, está falando desse povo, mas esse pedacinho é interessante, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quando olhamos para isso, de quem nós lembramos? Você conhece pessoas que, quando eram anônimas, era prazeroso cantar nas igrejas? Ia com amor, com disposição, sem condições, iam. Eu conheço pessoas que, quando eram anônimas, iam com prazer pregar, cantar nas igrejas. Hoje, se você convida, olha, eu só vou se fizer uma oferta de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 30 mil reais, e eu quero ter um gabinete só para mim, quero ter toalhinhas brancas, eu quero 3 tipos de fruta, eu quero uma água mineral que se compra em lugares específicos. Hoje, as pessoas estão cobrando, estão diante aqui igual a Balaão. Deixaram, o caminho direito, como Pedro diz, deixaram o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. O que fizeram? O Balaque pagou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E tem hoje pessoas que cobram para pregar, cobram para orar, cobram para cantar. Quer dizer, existem pessoas que no meio do caminho se perdeu. Baraque está olhando para a situação e Baraque falou o quê? Eu não quero. Quantas pessoas você conhece que foram chamadas, escolhidas, separadas por Deus e no ponto da estrada, no ponto do caminho falaram o quê? Não quero. O que Baraque está dizendo, ele está olhando para a situação e ele está falando, eu não quero. Se você for, Débora, comigo até vou, mas se você não for, eu não vou não. Mesmo sabendo que Deus fez a promessa que vai estar com ele, Deus vai entregar o inimigo nas suas mãos, mas mesmo assim, Baraque diz o quê? Eu não quero. Se é para ir sozinho, eu não vou não. Mas Deus falou que vai com ele. Ele não quer a presença de Deus. Ele quer a presença dos homens. E, infelizmente tem pessoas que, se o homem não estiver, se o homem não for junto, a pessoa não faz. E olha que o nome Baraque significa trovão. O nome Baraque em hebraico significa trovão. O que o trovão faz? É um barulho ensurdecedor. A pessoa foi chamada para fazer barulho, para anunciar o evangelho, para pregar a palavra, para anunciar que Jesus está voltando, mas num determinado espaço do caminho parou. Não vai mais para a igreja.
não quer mais saber de Deus. Olharam para a situação como Baraque. Não vou mais para a igreja porque eu não gosto daquele pastor, não vou para a igreja porque eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã. Pararam. No meio do caminho, pararam. Como Baraque quer parar, que se Débora não for com ele, ele não vai. Que se Débora não estiver com ele, ele não vai. E tem pessoas que é assim, que estão olhando para homens, estão olhando para situações, e estão esquecendo da promessa que Jesus fez: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem gente que já virou místico. Olha, vou pegar esse copo de água, vou colocar aqui, eu vou orar e você vai beber a sua água e a água vai te curar. Peraí, quem cura é o nome de Jesus? Mas as pessoas estão no misticismos. É água, é pano, é rosa, é tantas outras coisas que você vê que Jesus não fez nada disso quando estava aqui na terra. Mas as pessoas estão olhando para isso e se não tiver, elas não creem. Estão igual Baraque. É para fazer barulho, mas não está fazendo nada. É a mesma coisa você pega um tambor de latão, de lata, aquele tambor grande, abre ele, todo vazio, bate, vai sair um som alto. Enche de água ou de areia, bate, vai sair um som baixo. Então nem todo aquele que grita, ouça isso, nem todo aquele que grita, nem todo aquele que fala alto, nem todo aquele que está gritando, está cheio. Baraque tinha a função de tão somente obedecer, mas num determinado momento da situação, ele não quis. Só que eu entendo que isso é humano. Isso é humano. Não estou criticando Baraque, porque isso é literalmente humano. Lembra de Elias? A palavra deixa bem claro que quando Jezabel ameaça Elias, ele foge para o deserto. Ele anda caminho de um dia, ele deita debaixo de um zimbro. Lembra do que ele falou para Deus? Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 4 e 5. Não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Lembra também de Moisés? Quando viu o povo pedindo água, pedindo carne, Moisés falou: Senhor, não me deixa ver o meu mal, e se assim, mata-me. Então nós entendemos que existem situações que, humanamente falando, nós não suportaríamos. Mas o mesmo Deus que disse que iria com Moisés, o mesmo Deus que enviou pão e água para Elias, é o mesmo Deus que fala conosco hoje, que independente de qual seja a situação, Ele está conosco todos os dias. Ele fez a promessa e essa promessa ainda está de pé. Aí eu te pergunto, por que duvidar de Deus? Se Ele falou que vai conosco, então nós vamos crer. Porque, ouça isso, guarda isso no teu coração. Deus não te escolheu por aquilo que você pode fazer, mas Deus te escolheu por aquilo que você é. Você entende isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não te escolheu por aquilo que você pode fazer, mas Deus te escolheu por aquilo que você é. Entenda isso. Ele te ama muito. E Ele vai te usar da forma como Ele quer. E Deus é assim. Ele usa pessoas inusitadas. Aquelas que ninguém dá nada. Por exemplo, a Bíblia fala que Samaria estava cercada. Lá no segundo dos Reis, capítulo 7. Ninguém entrava, ninguém saía. E 4 leprosos estão do lado de fora. Sabe o que eles dizem? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, lá também tem fome, a gente também vai morrer. Mas se nós formos no acampamento dos Círios, vamos lá. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos.
Olha a situação como é que estava. Eles não tinham para onde correr. Se ficassem, morreriam. Se entrar na cidade, morreriam. Se fosse no acampamento dos sírios, poderiam viver ou tão somente morreriam. Aí eles decidem ir ao acampamento dos sírios. Só que quando eles chegaram lá, diz a palavra que Deus já tinha operado. Eles encontraram todas as tendas cheias de bens, prata, ouro, comida, e não tinha um só soldado. Por quê? Segundo a palavra, Deus fez os sírios ouvirem barulhos de carros e cavalos. Era só 4, mas ouviam um grande barulho e diz a palavra que todo mundo saiu correndo. Deixaram bolsas, deixaram armamento, deixaram comida, deixaram bens, deixaram tudo e fugiram. Olha como que Deus ele faz. Ele vai usar 4 leprosos para abençoar uma nação inteira. Deus vai usar a tua vida para abençoar a tua casa, a tua família, o teu lar. Todos da tua casa serão alcançados em nome de Jesus através da sua vida. E outra, Deus não te amou porque você era o mais dotado ou dotada de bens, mas porque você tinha um coração de adorador. 1 de Samuel, o capítulo 13. 1 de Samuel, o capítulo 13, o versículo de número 14. 1 Samuel 13, verso 14, que diz assim: Deus falando com Saul, porque Saul fez o que era mal aos olhos de Deus, e olha só o que Deus disse, através de Samuel. 1 Samuel, capítulo número 13, o versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Deus não te chamou porque você era a pessoa mais usada da igreja, cheia de dons, não. Deus te chamou porque você é uma pessoa segundo o coração de Deus. A palavra deixa bem clara que Baraque, ele vai, só que ele não vai sozinho. A Débora vai com ele. Volta comigo a favor, Juízes 4, o versículo 10. Porque, olha o versículo 9 para dar contexto. Porque Baraque disse: se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Aí o versículo 9, Juízes 4, 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Veja que Baraque não vai sozinho, Débora vai com ele. Versículo 14, então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio de espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Hazarote Agoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada até não ficar um só. O que Deus ele prometeu, ele está cumprindo. Ele está colocando nas mãos de Baraque todos os seus inimigos. Nessa luta, você não está sozinho nem sozinha. João 14, versículo 16.
O Espírito Santo estará convosco para sempre. Você não está sozinho nesta jornada, nesta luta, nessa batalha, não. O Espírito de Deus está contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo em todo momento. Você não vai ficar sozinho em nenhum instante, porque Deus está contigo nesta luta. Então, tão somente faz a tua parte. Se esforça. Aqui em Juízes, no capítulo 6, quando Deus aparece para Gideão, veja, capítulo 6, o versículo 14, olha o que Deus fala para Gideão, veja. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, meu amado, minha amada, vai nesta força que Deus tem te dado. Ele está contigo em todo momento. Você pode ir, porque a vitória será certa em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo está contigo. Eu creio que você não está sozinho nem sozinha, porque Deus está contigo em todo tempo. Amém? E Deus está. Para terminarmos, Salmo 118. E aqui eu termino a live. Salmo 118. Olha o que diz a palavra. O verso 14. Salmo 118, verso 14 fala o quê? O Senhor é a minha força. Oh glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Você entende isso? Deus é a tua força. É Ele que te levanta todas as manhãs. É Ele que anda contigo em todos os momentos. É Ele que não te deixa por nada e nem por ninguém. Ele pagou um alto preço para que você fosse filho e filha dele. Ele pagou o preço de Jesus Cristo, mas na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então creia, vai nesta tua força, e a tua força é o Senhor. O Senhor é a tua força. O Senhor é quem te ajuda. O Senhor é quem te fortalece. O Senhor é quem te abençoa. O Senhor é aquele que está contigo em todo tempo. Então vai nesta tua força. Se encha hoje da presença de Deus e pode ir, porque a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer esta oração pela tua vida. Eu quero pedir para que o Espírito Santo do Senhor esteja contigo aonde quer que você esteja e aonde quer que você for. O Espírito Santo estará contigo em todo momento. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno e Deus todo-poderoso. Eu oro por cada vida que está comigo aqui nesta live, até por aqueles que vão ouvir depois esta mensagem. Meu Deus, muitas vezes a pessoa se sente como Baraque. Diante das situações, meu Deus, tem medo. Diante dos problemas, o Pai se abate. Mas assim como o Senhor não deixou Baraque, não deixe esta pessoa também. Seja com ele, seja com ela, aonde quer que ele for, aonde quer que ela for, seja com os teus servos em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é a nossa força. Então estenda, Pai, as tuas mãos poderosas agora e ajuda o teu servo, ajuda a tua serva. Não deixe essa pessoa parar, não deixe essa pessoa desistir. Honra, Pai, os teus filhos e abençoa cada dia mais. Eu te peço, Pai, nesta noite, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, estenda as tuas mãos poderosas, assim como o Senhor colocou nas mãos, ó Pai, ali de Baraque, todo exército inimigo, coloca nas mãos dessa pessoa também através do teu Espírito. Fortalece aquele que está caído, levanta aquele que está prostrado e dá hoje, Deus, a tua bênção sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, os teus filhos que oram, que clamam e pedem a ti, meu Deus, a tua bênção. Eu oro por cada vida que está aqui, Pai. Enche essa pessoa do seu Espírito, enche essa pessoa do teu poder. Não deixe a pessoa caída ou prostrada, mas antes levanta, Pai, na força do teu Espírito. Quando Elias estava ali caído, prostrado, queria até mesmo a morte, o Senhor enviou o anjo e o anjo deu pão e água para que ele comesse, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Enviou
Envia hoje suprimento para esse homem. Envia hoje suprimento espiritual para esta mulher. Levanta essa pessoa em nome de Jesus. Enche, Deus, do teu Espírito e glorifica o teu santo nome. Eu te peço nesta noite, Pai, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Dá, meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então derrama agora o teu Espírito Santo sobre esta pessoa. Fortalece o teu filho e a tua filha. Enche de poder, enche de unção. O Senhor é a nossa força. Então dá para essa pessoa hoje, Deus, milagres, prodígios e maravilhas. E assim todos saberão que tu és o nosso Deus, que tu és o Todo-Poderoso em nossas vidas. Então enche esta pessoa de poder, de graça, de virtude e de vitória para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo te enche cada dia, que Ele seja a tua força todos os dias da sua vida. Amém? Hoje não vou ler não, mas lá em Atos, só vou fazer uma última oração para terminarmos aqui essa live. Lá em Atos capítulo 5, versículo 3, Pedro vira para o moço chamado Ananias e fala assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ali nós vemos que Ananias, juntamente com a sua esposa, eles não quiseram a bênção, eles preferiram a maldição, porque diz a palavra que a igreja primitiva estava crescendo, as pessoas eram tocadas para venderem as suas posses. Claro, quem tinha 2, 3, eram tocadas para vender as suas posses e abençoar o ministério através da vida dos discípulos. E as pessoas faziam por amor e por direção do Espírito. Nenhum deles fizeram obrigados. E quando nós fazemos, temos que fazer de coração, nunca por obrigação. E Ananias e Safira, no princípio, sentiram no coração também de fazer. Provavelmente tinham um terreno, uma herdade que estava longe, e eles não iam usar mesmo. Deus tocou no coração para eles venderem. Deus enviou até mesmo o comprador. Eu profetizo que Deus está enviando o comprador para comprar o teu terreno, a tua casa, para comprar o que você está vendendo, ou Deus envia alguém que esteja vendendo para que você compre o que é teu por direito em nome de Jesus, tá bom? Eu vou orar nesse sentido em nome do Senhor. Porque Deus enviou o comprador para o terreno de Ananias e Safira. Sabe quando foi o problema? Quando o dinheiro chegou nas mãos. Porque Pedro deixou bem claro: porque encheu Satanás o teu coração. E amados, é justamente o dinheiro que o diabo ele tira a bênção das pessoas. Como assim? Quando a pessoa ela recebe, nós cristãos, a primícia é para quem? É para Deus. Tanto o dízimo como a oferta alçada pertence a quem? A Deus. Os seus primeiros frutos trarás à casa do Senhor. Mas Deus não precisa, pastor. É verdade que Deus não precisa. Mas Deus quer ser o quê?
honrado. Geralmente eu dou esse exemplo na igreja. Quando o aniversariante, ele está sendo cantado parabéns para ele, para a pessoa, para o aniversariante, e tem um bolo. O primeiro pedaço vai para quem? Para quem o aniversariante mais ama. Por exemplo, se é filho, todo filho que eu conheço sempre deu o primeiro pedaço para quem? Para a mãe. Porque a mãe que sempre do lado, a mãe que sempre cuida. Então, para aquele filho, a mãe é quem está sempre mais presente. Não quer dizer que não ama o pai, que não ama os irmãos, não. Mas geralmente o primeiro pedaço é para a mãe. Ou para aquela pessoa que a pessoa mais ama. Por quê? Porque ela está honrando aquela pessoa com a primícia. Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente recebe, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Separamos a primeira parte, que é de quem? Que é de Deus. E o honramos na sua casa ou no ministério de alguém. No meu caso, é no meu ministério, para que eu sei que isso mora longe. Quando você recebe, a Bíblia fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta. Durante 3 meses, de tudo que vem nas tuas mãos, separa 10% de dízimo e 10% de oferta alçada. Separa e abençoa. Ou leva na igreja onde você é fiel. Se você não tem igreja, então quero ser teu pastor. Abençoe o meu ministério e minha vida, porque quem vai te abençoar vai ser quem? Vai ser Deus. Por exemplo, hoje nós não estamos lá na igreja porque eu estou lá sem internet, mas eu tenho internet na minha casa, graças a Deus, por isso que eu estou fazendo a live. Gente, nem que eu pregue na rua, mas eu vou pregar. Deus mandou pregar, então toda segunda, quinta e sábado vai ter mensagem em nome de Jesus. Dependendo de onde seja, eu vou fazer minha parte, porque eu sei que a parte dele, ele também vai fazer, se você também fizer a tua parte. Então, quando a pessoa ela entende o que é primícia, ela nunca vai deixar de ser fiel a quem? A Deus. Porque ela reconhece que se ela está ali, é porque Deus o abençoou. Por que a mãe geralmente recebe o primeiro pedaço do bolo? Porque a filha reconhece todo o esforço que a mãe fez e faz todos os dias da sua vida. Então, quando alguém recebe o primeiro pedaço do bolo, aquilo se chama honra. Então, quando a gente recebe e separa o dízimo e oferta alçada que pertence a Deus, nós estamos dando a honra para quem? Para Deus. E lembra do que Deus diz lá em 1 Samuel 2,30? Os que me honram, eu honrarei. Quando você abençoa, você também é abençoado. Então, faça prova. Faça prova, porque Deus é Ele quem vai te abençoar. Volto a dizer, se já tem uma igreja, vá para a sua igreja, seja fiel ao Senhor, seja fiel nos seus dias, nas suas ofertas, seja fiel e Deus vai ser fiel na tua vida. Você não tem igreja? Então deixa que eu te abençoe, porque eu creio que o Deus que nós servimos, Ele vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Então eu quero terminar essa live orando para que Deus te abençoe. E pergunto, você tem condições de abençoar? Então abençoe. Toda oferta que você faz é uma semente para você mesmo colher. Ah, pastor, mas é tão pouquinho. Amados, o pouquinho se torna grande diante de Deus. Lembra daquele moço que só tinha 5 pães e 2 peixinhos? Lembra qual foi a palavra de André? Senhor, o que é isso para tantos? O que foi que Jesus ele fez? Ele multiplicou, todo mundo foi abençoado. O pouquinho que você faz vai abençoar a tua vida mais ainda, vai abençoar o ministério mais ainda, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar para que Deus te abençoe. Pastor, eu não tenho. Que Deus te abençoe. A Bíblia deixa bem claro que quando nós abençoamos, somos o quê? Abençoados. Então eu quero que Deus te abençoe cada dia mais. Pastor, eu nunca vou abençoar. Amém. A palavra deixa bem claro que a árvore boa não pode produzir frutos ruins. Se você é uma árvore boa, você nunca vai produzir frutos ruins, sempre vai produzir coisas boas. E eu tenho certeza que no momento propício, Deus vai te usar para abençoar também em nome do Senhor. Pastor, já tem a minha igreja.
continua sendo fiel a Deus, que Ele vai ser fiel contigo, mas isso também não te impede se um dia, se você quiser também abençoar, tenho certeza que Deus vai te abençoar 1000 vezes mais. Então, deixa eu orar por você nesse momento em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, independente, ó Pai, qual foi a atitude de Ananias, a minha atitude, a atitude dessa pessoa é querer ser o quê? Abençoada por Ti. Então nos dá, meu Deus, as condições. Dá a condição para o Teu servo, para a Tua serva. Honra em tudo aquilo que ele fizer. Abençoa, meu Deus, a obra das mãos dos Teus filhos. Coloca nas mãos dele prosperidade, multiplicação. Aumenta a conta bancária. Libera a causa na justiça. Entra o Senhor com a Tua providência agora e abençoa cada dia mais. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, honra o Teu filho, honra a Tua filha, honra o Teu servo, honra a Tua serva de maneira tremenda e poderosa. E assim, meu Deus, todos saberão que Tu és o Deus, o Todo-Poderoso. Então abençoa cada dia mais. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e já lhe agradecemos na certeza que a Tua bênção já está sobre o Teu filho, como também sobre a Tua filha. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Lembrando, sábado, 7 da noite, temos um compromisso. Eu com você, você comigo e nós com Jesus. Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós vamos estar começando um propósito de 21 dias de oração à meia-noite. Eu convido você a orar comigo à meia-noite. Nós vamos entrar no jejum de Esther. Não vou entrar no mérito dos 3 dias, porque vamos fazer 21 dias. O jejum é você e Deus. Faz o jejum conforme você pode, conforme você consegue, mas ore e jejue. Por quê? Esther, ela fez um jejum para aniquilar toda a ameaça que havia sobre a vida dela e sobre a vida do seu povo. O seu jejum, a sua oração é para que Deus venha aniquilar todo o mal que o inimigo faz contra a tua vida, contra a tua casa ou contra a tua família. Então amanhã, meia-noite, de sexta para sábado, meia-noite, vamos começar um propósito de 21 dias de oração. Então você vai me ouvir falar no sábado, olha, hoje nós oramos meia-noite, né, de sexta para sábado. Vai me ouvir na segunda, nós oramos também de domingo para segunda. E os dias que tivemos a live, nós estamos orando, estamos em oração, e eu vou orar por você. Pode ter certeza que o teu nome vai estar no meu caderno de oração, e à meia-noite eu vou estar orando e te abençoando cada dia mais. Tenho certeza que tem resposta de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus, então, abençoe a todos. Tenha uma ótima noite e até sábado, às 7 da noite, Deus vai ter uma palavra para o teu coração. Tenho certeza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Pastor, eu quero entrar no grupo de oração. Eu tenho um grupo de oração que já temos há 3 para 4 meses, que nós oramos sempre. Nós fizemos um propósito de 21 dias, de 40 dias, de 7 dias. E fazemos assim, nós vamos começar de 21, depois nós vamos parar. A gente para uns 3, 4 dias, depois começa mais 12, ou mais 15, ou mais 40. Conforme Deus vai nos orientando, nós vamos fazer assim uns propósitos de jejum. E nesse grupo de oração, nós colocamos a oração. Eu, pastor Fred, eu oro. Tem o meu amigo pastor Edson, que também ora. A sua esposa, pastor Eusa, também ora. Então, são homens e mulheres que estão orados e compromissados para orar e abençoar a tua vida. Pastor, eu quero entrar nesse grupo de oração. Então, deixa o número do seu telefone que eu vou te incluir no grupo de oração. E esse grupo não é para você ficar mandando mensagem, porque ali ninguém vai mandar mensagem. O único que pode mandar mensagem ali sou eu. Até porque a gente tem vários grupos WhatsApp, né? Imagina se eu abro para todo mundo abrir, aí vai encher o celular. Ali é só para enviar as orações, tá bom? Então, se você quer participar do grupo de oração, quer orar conosco durante 21 dias, então deixe seu número do seu telefone que eu incluo você no grupo de oração e vamos orar juntos aí, porque Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus deixou bem claro o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então vamos orar até a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, que Deus abençoe e os guarde sempre em nome de Jesus. A paz, amados. Deus abençoe.